Convidamos agora o companheiro Sérgio Lopes para a palestra dessa tarde, com o tema O Amor nos Diversos Territórios da Alma. Sérgio Lopes é médico, psiquiatra e psicoterapeuta. É conferencista espírita e escritor, tendo publicado os livros Leis Morais e Saúde Mental e O Código do Monte. Foi fundador e é presidente da AME, Associação Médico Espírita de Pelotas. Foi diretor clínico do Hospital Espírita daquela cidade e é diretor do Departamento de Solidariedade Humana da Associação Médica Espírita do Brasil e ainda trabalhador do Lar Espírita Assistencial Irmão Fabiano de Cristo. É com você, Sérgio. Uma boa tarde a todos, a todas. É uma satisfação muito grande estar de volta a Goiânia, no 36º Congresso da Federação Espírita desse estado. E, nesse momento, vamos continuar fazendo reflexões em torno desses temas, desses assuntos que são tão importantes para todos nós. O tema que nos é sugerido, o amor nos diversos territórios da alma, é um tema que nos desafia, porque vamos falar sobre um sentimento que nós conhecemos muito pouco, dentro da extensão que ele significa, que é o amor. O amor é o sentimento, provavelmente, o mais falado, o mais badalado, o mais comentado, o mais desejado e o mais desconhecido por nós. Porque, sob o nome de amor, nós chamamos muitas coisas. Nós enumeramos muitos sentimentos que têm muitas variações, muitos sentidos, muitos significados, mas possivelmente o amor seja ainda bastante desconhecido por todos nós. Quando falamos em territórios da alma, também nós estamos falando de um modo bastante alegórico, metafórico, porque sob o título de alma, também nós precisamos fazer algumas considerações. A doutrina espírita, ela irá fazer uma série de incursões novas no nosso pensamento, nas nossas reflexões, e nos desafia a construirmos novos conceitos. Então é a tarefa do espírita sempre estar descobrindo, enfrentando algumas novidades dentro do seu saber. Eu penso que nós, como espíritas, nós temos um desafio gigantesco, que é de estarmos permanentemente modificando, ampliando conceitos e definições. O espírita, ele necessita ser desapegado o suficiente para estar aberto a novos aprendizados e estar aberto para desaprendizados, porque talvez uma das grandes tarefas e das mais difíceis na nossa vida seja desaprender. Desaprender significa flexibilizar, estar aberto ao novo, modificar pensamentos definitivos, conceitos que aparentemente já são finalizados. O Espiritismo, como doutrina, nos coloca numa posição desafiadora, que é estarmos sempre nos questionando: será que isso que eu achava que era assim, é exatamente assim? Ou será que é muito diferente? Será que pode ter outras formas de pensamento? Então, acho que, embora o ambiente seja um ambiente de palestra, de exposição, é sempre muito bom a gente poder ter a proposta viva de estarmos num grupo de estudo,
num espaço de estudo, de reflexões. Então eu convido vocês, a partir desse momento, a nós fazermos algumas reflexões juntos, né? Terá uma via de um expositor, mas as reflexões podem ser ampliadas e refletidas, os conceitos podem ser questionados e possivelmente vocês terão outras indagações novas quando saírem daqui. A doutrina espírita ela é uma doutrina de perguntas, muito mais do que uma doutrina de respostas. As pessoas procuram o espiritismo para obterem respostas. No entanto, o primeiro livro da doutrina espírita é um livro de 1019 perguntas, o Livro dos Espíritos. A primeira edição que Kardec lançou em 1857 tinha pouco mais do que 500 perguntas. 3 anos depois, o Livro dos Espíritos tinha mais que o dobro das 500 perguntas, 1019 perguntas. Significa que o próprio Kardec, da primeira edição para a terceira edição, ele inseriu novas perguntas. E eu sempre me perguntei por que Kardec escreveu um livro de 1019 perguntas. Não sei se vocês já se perguntaram sobre isso, poderia ser um livro de 1000 perguntas. Mas 1019 é um número ruim, vocês não acham? Pô, 1019, 1020, 1010, um número redondo. O codificador, não sei se fez isso de propósito, mas está muito propositado esta colocação, porque provavelmente a doutrina espírita não é uma doutrina redonda, não é para pessoas quadradas, não é para pessoas fechadas, é para pessoas abertas, para pessoas 1019, para pessoas 1021, 1052, é algo assim. Se a gente não tiver a cabeça da gente pronta para poder estar com possibilidades diferentes, nós estamos na doutrina errada, nós estamos em alguma religião, né, como todas as outras, que já sabem tudo. Já está tudo respondido, está tudo pronto, está tudo definido, e nós só precisamos seguir a cartilha, porque ao fazermos isso, nós teremos uma salvação, né, e a gente já foi escolhido. O Espiritismo destruiu isso, destrói isso. Aliás, o Cristo, ao seu tempo, ele já sabia que ia ter que ter alguma coisa diferente mais adiante, porque foi durante a existência dele que ele disse, olha, em verdade eu vos digo que será necessário vir um outro Consolador, que irá vos relembrar de tudo que eu tenho dito e explicar todas as coisas, ou seja, ele não falou tudo. Relembrar tudo que eu tenho dito, Jesus, durante a sua vida, já diz assim, o que eu tenho dito precisará ser relembrado, significa que o que ele havia de falar seria esquecido, e foi. É possível que as religiões que sucederam Jesus, chamadas cristãs, tenham sido muito pouco cristãs. Há alguns autores, alguns muito execrados, inclusive no nosso meio, como é o caso do Nietzsche, dizia que o único cristão morreu na cruz. E que o cristianismo que surgiu depois dele é uma doutrina anticristã. Ele era radical, ele colocava palavras de impacto, mas a gente fica pensando que quando um movimento ele se transforma no oposto daquilo que o fundador propõe, é que houve um equívoco, e se tentou construir algum tipo de coisa que não foi aquilo que foi proposto. Então, o Espiritismo tem um imenso desafio hoje, principalmente nós, que é tentarmos entrar no fundamento do pensamento de Jesus. Porque ao falarmos de amor, obviamente que nós precisamos falar em Jesus. Foi Jesus quem exemplificou o amor. Jesus não falou de amor, Jesus viveu o amor, Jesus foi o amor, Jesus experimentou o amor e disse que isso era possível para nós. De tal modo que Kardec, na pergunta 625, pergunta aos espíritos, qual é o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de modelo e guia? Qual foi a resposta? Jesus. Para o Espiritismo,
Jesus é modelo e guia. Se Jesus é modelo e guia, ele é um modelo possível. Porque se Jesus fosse um modelo impossível, essa resposta não teria sido Jesus. Jesus é um modelo possível para a humanidade. Jesus é passível de ser vivido e experimentado. Se Jesus é modelo e guia para a humanidade, é porque ele foi humano. E eu penso, com Kardec, que Jesus foi suficientemente humano, provavelmente nasceu como nós, certamente, e morreu como nós, sob o ponto de vista físico. Porque ninguém pode servir de modelo ao humano se não tenha trilhado pelos caminhos do humano. Então Jesus, provavelmente, experimentou, apesar do seu estado evolutivo inimaginável por nós, mas ele nasce no mundo físico e vive uma vida física. Não me serve um Cristo não físico de modelo e guia para o humano. Porque é como aquelas pessoas que muitas vezes tentam entender que indivíduos que não tenham passado por determinadas experiências possam falar sobre determinadas experiências. Nós precisamos entender Jesus talvez de um jeito diferente do que as religiões convencionais tenham apresentado. Jesus é Deus, Jesus é alguém com um corpo que não é igual ao nosso. Não. Para ser modelo e guia, é necessário que seja um dos nossos. É necessário que ele seja um irmão, como ele sempre se apresentou. Como ele tenha deixado para nós a mensagem de que o que ele fez é possível que nós o façamos também, igual ou melhor, como está no Evangelho. Deixando desde o início a ideia de que a sua vida, os seus exemplos e os seus ensinamentos são possíveis para nós. Então tem algo errado aí. Ou nós colocamos Jesus muito fora daquilo que nós podemos, o que é bem provável. Jesus não era tão inacessível assim. Ou nós não compreendemos o que ele falou. Porque ele irá dizer: vós sois a luz do mundo, vós sois o sal da terra, o reino de Deus está dentro de vós. Podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais se quiserdes. Amarás ao teu próximo, a Deus sobre todas as coisas e a ti mesmo. Ele falava pouco, diferente de nós que somos palestrantes, que falamos muito. Jesus falava pouco. Viveu 33 anos, falou só durante 3. Manteve 30 anos, um anonimato, uma vida discreta, provavelmente uma vivência em família, junto numa carpintaria, servindo de matéria-prima para uma mensagem silenciosa que talvez a gente tenha que aprender também o que significa isso, né? Andava sem residência, a lugares aonde no templo da natureza tudo era a sua casa, convivia com as pessoas, falava da beira do lago, normalmente se comunicava quando era indagado, perguntado, não respondia muito, contava parábolas. Gostava de complicar um pouco, parece, porque nunca dava resposta direta. Sempre deixava uma metáfora para ser pensada, e o Espiritismo precisa também aprender com isso, porque às vezes nós somos convidados a dar todas as respostas. Quando nós estamos diante de determinadas situações, as pessoas nos perguntam coisas, é espírita, então o que acha sobre a eutanásia, sobre o aborto? No enterro é importante ficar do lado do não chorar, fazer prece, ficam nos perguntando coisas. E o preocupante é quando o espírita tem resposta para todas essas perguntas. Isso é o que preocupa, porque não há nenhum problema as pessoas perguntarem, o problema é quando
O estudante da doutrina se acha na condição de falar sobre todos os assuntos e ter todas as respostas a qualquer momento. Jesus tinha uma pedagogia diferente. Ele nos dizia que nós tínhamos que aprender a ouvir histórias. Contava histórias. E diante de uma provocação, ele dificilmente aceitava. Ele propunha histórias. E isso é algo lúdico que o Espiritismo, como consolador prometido, precisa retomar, para que as nossas experiências se tornem experiências suficientemente interessantes para nós gostarmos da vida, para nós aprendermos a ter curiosidade, para nós nos assemelharmos como crianças que são limpas no sentido de não terem certezas absolutas, não estarem com todas as respostas, estarem abertas ao novo, estarem com espaços mentais para poderem conviver sem fazerem discriminações e diferenças. E Jesus dizia assim, que o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E isso tem algo de magnífico que nós precisamos reaprender. O amor nos diversos territórios da alma. Território vem de terra. E alma, para a doutrina espírita, é um espírito encarnado. Pergunta 134 do Livro dos Espíritos. O que é alma? Pergunta Kardec. Um espírito encarnado. E na 134A, ele pergunta, e o que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Eu sempre achei que era um jogo de palavras isso aqui. Não sei vocês, que possam já ter estudado o assunto, se acharam isso relevante. Hoje eu penso que alma não é exatamente a mesma coisa que espírito. Isso não é só conceitualmente. Por quê? Porque a alma é o espírito encarnado, e nós não somos os mesmos quando nós estamos encarnados do que quando estamos desencarnados. Não somos. Quando nós estamos encarnados, nós estamos vivendo uma experiência de uma personalidade, em que nós temos um nome transitório, mas é o nome que temos. E a encarnação confere uma série de sensações, experiências e significados que, ao desencarnarmos, nós vamos, algum tempo depois, irmos juntando outras experiências, aí sim experiências espirituais, que darão uma multiplicidade de outros sentidos para a consciência. Portanto, alma é para o Espiritismo o momento que nós estamos no corpo físico. É o momento que nós estamos no corpo físico. E para Jesus e para o Espiritismo, é significativo que a encarnação seja o local, que é o que nós temos, para aprendermos tudo que pudermos, sobretudo o amor. O amor não é para depois. O amor não é um assunto dos anjos. O amor não é uma teoria, não é um discurso. O amor precisa ser uma experiência real. O que é um amor possível para o ser humano? Qual é o amor que nós temos condições realmente de aprender? Que não seja um discurso, que não seja algo idealizado, romântico, platônico. Porque nós podemos, com muita facilidade aqui, pegarmos as coisas mais lindas sobre o amor e todo mundo vai sair encantado daqui, achando que o amor é ótimo, mas amanhã, segunda-feira, não sabe como é que faz para fazer aquilo que foi dito aqui. Eu ouvi hoje o Alberto, gosto muito do Alberto, hoje de manhã ele falando sobre o amor porneia, filia e ágape. Agora há pouco o Simão Pedro falou também sobre ágape, né? E é muito legal quando a gente se encontra, porque a gente muitas vezes, sem falar, sem combinar, a gente pensa os assuntos mais ou menos na mesma direção. Como eu vi que os dois falaram muito sobre o amor ágape, e nós estamos no período de carnaval, eu convido vocês para conversar um pouco sobre o amor porneia. Eu acho que é um bom assunto para o carnaval, não é? Porque se tem uma ideia de que esses níveis de amor são níveis que precisam ir sendo vencidos até chegar num nível que vai substituir os anteriores. Esse é um conceito que nós temos. Por exemplo, na colocação amor porneia, na definição de amor porneia,
seria o amor ligado à sexualidade, à instintividade, ao apelo animal, né? O amor filia seria aquele amor mais fraternal, dos irmãos, etc., etc., até chegarmos no amor ágape, que é o amor dos anjos, que é aquele onde a gente perdoa a batida na cara, oferece o outro lado do rosto e não sente mais nenhum tipo de rancor ou ressentimento contra as agressões. Temos a impressão, ao ouvirmos numa primeira etapa, de que esses amores, eles são amores que vão sendo alcançados na medida do tempo. E eu não sei vocês, mas sempre eu me sinto frustrado quando eu ouço sobre amor ágape, porque nunca é para mim. Eu nunca chego nele. Pelo menos da maneira como está na teoria, como está no conceito. O fato é que nós vivemos mais próximo de porneia e filia de vez em quando, e raramente, por alguns lapsos de inspiração, nós nos aproximamos de ágape. Eu vou trocar um pouco do nome, porque esses nomes complicados às vezes dão sono para quem está ouvindo. Então, a partir desse momento, eu convido para quem esteja cochilando a acordar, porque eu vou começar a palestra. Tá? André Luiz, no livro No Mundo Maior, no 3º e 4º capítulo, ele irá receber as instruções de Calderaro é o orientador espiritual, que irá nos falar que a nossa mente, a nossa vida mental, ela pode ser comparada a um castelo de 3 andares. E ele irá nos falar do nosso cérebro como uma estrutura que apresenta representações compatíveis com esses níveis de andares que estão referidos na nossa casa mental. Sobre o assunto, nós temos uma obra que fizemos junto com a doutora Irvênia e o doutor Décio Iandoli, que é o cérebro triuno a serviço do espírito, que se propõe estudar essa questão dos 3 andares da casa mental. O primeiro andar da casa mental diz respeito exatamente ao nível primitivo, ao nível instintual, ao nível pulsional, aquilo que nós temos de animal, aquilo que nós herdamos do atavismo de todas as espécies e na nossa própria evolução. Está nesse nível da nossa casa mental tudo aquilo que corresponde à nossa vida na Terra. Por exemplo, nas leis morais, né, nós vamos encontrar algumas leis morais que se relacionam a esse nível, como, por exemplo, lei de reprodução, lei de conservação, lei de destruição. Essas leis são leis que, predominantemente, elas se vinculam ao nível material, ao nosso nível da vida física, a reprodução, a lei de reprodução, ao instinto de conservação, a pulsão de morte, conforme falava Sigmund Freud. Todos esses movimentos que estão relacionados dentro de nós e que fazem parte da lei natural. E aí uma das novidades do Espiritismo. Interessante isso. O Espiritismo, ao meu entendimento, é a primeira doutrina no conhecimento ocidental que inclui, dentro da lei natural, o funcionamento humano. Porque quando nós falamos de amor, geralmente a gente fala em alguma coisa fora da humanidade, em algo ágape. No entanto, nas leis morais, nós vamos encontrar dentro da lei natural, lei de reprodução, lei de conservação e lei de destruição. É amor também. Como que o amor transita nesse nível? Porque esse nível é um nível que está presente na nossa vida enquanto nós somos alma, enquanto nós somos espíritos encarnados. Significa dizer que é parte do ser humano a sexualidade, é parte do ser humano a agressividade, é parte do ser humano até o fim movimentos de conservação. Se colocar uma pessoa com 85 anos de idade, 90 anos de idade, e mandar atravessar a rua agora do centro de convenções e dizer, já está com bastante idade, já pode desencarnar, atravessa a rua sem olhar para o lado, ele vai olhar para o lado. Espero. Não? Por quê? Porque é instinto de conservação. Isso é uma força natural. Isso é uma herança que já está instituída, já está gravada, é um carimbo da lei natural dentro do ser. Então,
É muito interessante isso, mas existem indivíduos, pessoas especiais, assim, que se negam a desencarnar, né? Não sei se vocês já repararam. A pessoa já está com 90 e tantos anos e está lá firme, segurando. Isso não é apego, é instinto de conservação. É querer ficar aonde vale a pena estar. Essa é uma outra novidade do Espiritismo, que contraria algumas ideias que devemos sepultar. Por exemplo, a nossa vida não é aqui, a nossa vida é depois, será depois. Eu estou aqui de passagem, porque a minha vida será depois. Não, a nossa vida é aqui. Será depois também, continuaremos existindo, mas nós estamos aqui. Ideia de que o mundo físico é um vale de lágrimas e que nós viemos aqui para sofrer e penarmos para termos merecimento para alcançarmos a salvação. Errado, o Espiritismo não pensa assim. O mundo não é um vale de lágrimas. A terra é o território. A terra é a nossa casa. A terra nós devemos amá-la. O nosso corpo nós devemos amá-lo. Nós devemos aprender a conviver com as nossas pulsões naturais, com a nossa sexualidade, com as nossas pulsões de conservação. Se o ser humano ele não aprende isso e vivencia isso, ele está pulando uma das etapas do amor. Porque o próprio Cristo, ele deixou claro a sua vida que ele foi também humano o suficiente para experimentar algumas das emoções mais humanas que existem. Existe uma passagem de um livro fantástico que eu deixo para vocês como sugestão, que adquiram depois, que se chama Contos e Apólogos, de Humberto de Campos, pela psicografia de Chico Xavier. No capítulo 26, se chama A Última Tentação, uma experiência de Jesus na hora que ele está sendo crucificado, na hora que ele está na cruz, né? E ele então passa por uma determinada experiência e diz Humberto de Campos, relatando este ser Jesus. Dizem que Jesus, na hora extrema, começou a procurar os discípulos no seio da agitada multidão que lhe cercava o madeiro, em busca de algum olhar amigo, em que pudesse reconfortar o espírito atribulado. Vejam o que Humberto de Campos fala sobre Jesus no momento da crucificação. Ele está no meio da multidão e ele busca um olhar amigo, ele procura entre a multidão algum apóstolo, algum discípulo, alguém que possa lhe dar um olhar, e sobre isso queremos falar alguma coisa também logo a seguir, a importância do olhar, a importância de nós estarmos juntos, de nós nos olharmos, de nós nos encontrarmos, de nós nos percebermos fisicamente, a experiência na vida física como a experiência mais próxima do amor que nós podemos ter. Por isso que eu falei no amor porneia. Esse nome porneia dá uma ideia de pornografia. Porneia significa humano, significa o amor de proximidade, que pode ser aviltado se nós ficarmos apenas nele. Mas ele não é ruim, pelo contrário, ele pode ser, e muitas vezes é, motivo de felicidade, motivo de alegria. Jesus, naquele momento, ele procura um olhar amigo que pudesse reconfortar o espírito atribulado. Contemplou em silêncio a turba enfurecida, ele não encontrou ninguém, não tinha ninguém lá. Fustigado pelas vibrações de ódio e crueldade, qual se devera morrer, sedento e em chagas, sob um montão de espinhos, começou a lembrar os afeiçoados e seguidores da véspera. Começou a se lembrar dos amigos, de todos aqueles que estiveram com ele. Onde estariam seus laços amorosos da Galileia? Recordou o primeiro contato com os pescadores do lago e chorou. A gente fica imaginando a cena. Jesus na cruz,
se sentindo triste, se sentindo sozinho. Vocês acreditam que possa ter existido um Cristo assim? Ou será que Cristo não tinha saudade, não tinha tristeza? Ele, afinal de contas, é o Espírito mais perfeito? Então, provavelmente, ele não tinha nada dessas coisas. Será que Jesus não sentia falta dos amigos? Será que esse Cristo existiu? Será que esse Cristo é um Cristo real? Para Humberto de Campos, sim. Ele está descrevendo um Cristo suficientemente humano para olhar para a multidão e dizer assim: cadê meus amigos? E não encontrar. E ao não encontrar, chorar. Pode ser chocante imaginar que esse Cristo possa ter tido uma emoção tão humana assim, que às vezes a gente tem. Oh, mas que coisa é essa? Muitas pessoas dirão, não, mas isso é meio decepcionante, esse Cristo que chora por falta de pessoas. Não, provavelmente esse Cristo é um Cristo inventado. Não, está descrito aqui. Aliás, não está descrito só aqui, está descrito na Bíblia, no Evangelho, em vários momentos, Cristo chorou. Cristo se sentiu suficientemente humano para ter emoções humanas, sentindo coisas humanas, sentindo saudade, sentindo tristeza, falta de pessoas, necessidade de olhar. Que Cristo é esse? Eu não sei vocês, mas eu amo esse Cristo. Aquele outro, que não tem nada a ver com o humano, que é uma espécie de Deus sobrevoando a terra e dizendo para nós o que a gente tem que fazer, ele está distante demais de nós para que a gente se sinta competente o suficiente para tentar ter nele o guia e o modelo. O Cristo só é modelo e guia se ele chora, se ele sente saudade, se ele procura os amigos e não encontra, porque esse Cristo serve para mim. Por quê? Porque eu sinto saudade, eu tenho vontade dos amigos e eu tenho vontade do olhar. O outro, aquele Cristo que nos inventaram, é um Cristo para nos sentirmos culpados, para nos sentirmos pecadores, para nos sentirmos errados. Aquele Cristo que inventaram, dizendo que ele era assim, uma sumidade, que não tinha nada igual a nós e que se a gente não conseguir fazer igual, é porque nós estamos errando, nós estamos falhando. Esse é o Cristo das religiões, que criaram uma forma de fazer com que a pessoa que não vai conseguir nunca alcançar alguma coisa se sinta culpada, errada e precise fazer alguma coisa para se salvar. E essa coisa para se salvar, minha gente, geralmente é alguma coisa para alguém ou para alguma instituição. Assim se construíram os nossos movimentos. E assim a gente tem que cuidar para não transformar o nosso movimento espírita numa espécie de local aonde a pessoa vai para alcançar os aplausos de Jesus. Não. Temos aqui bem claro: recordou o primeiro contato com os pecadores do lago e chorou. Ouçam, a saudade amargurava-lhe o coração. A saudade amargurava-lhe o coração. O mestre, logo depois diz, desejava alguém que o ajudasse de perto, em cujo carinho conseguisse encontrar um apoio e uma esperança. É demais. Humberto de Campos devia estar obsidiado. Psicografia, Chico Xavier, Humberto de Campos, o repórter de Jesus, que nos traz as notícias dos planos superiores de como é que foram aqueles dias. De fato, aqui, Jesus queria que alguém o ajudasse de perto. E aí a gente lembra Francisco de Assis dizendo: Jesus, fazei-me instrumento da tua paz. É a parceria, é se oferecer para ser essa mão que ele pediu, que ele sente falta. Porque o resto tudo é oração de mendigo, é oração que pede para que ele faça. Para que esse amor seja alguma coisa na mente da gente, fora da gente, que nos dispense de uma tarefa, que nos dispense de uma atitude que a gente precisa ter, que é assumir a própria existência e se dar conta que nós estamos passando por experiências que são dignas de serem vividas,
que os nossos sentimentos e as nossas emoções não são inferiores. Elas apenas precisam ser aceitas e precisam ser encaminhadas para posturas cada vez melhores e podermos nos sentir cada vez melhores uns com os outros. E o que mais que acontece aqui? Eu não vou contar agora, porque senão perde a graça. Ainda tem um tempo de palestra, eu vou contar mais no final o desfecho desta história, que é muito bonita. Mas tudo isso para dizer que nós temos um nível na nossa experiência que é um nível que precisa ser considerado. Que nós somos humanos e que a lei natural nos premiou e nos trouxe as condições que nós temos desde já para evoluirmos de níveis inferiores, sob o ponto de vista da base, das experiências humanas, para outros níveis, mas sem nunca deixarmos de ter a base dessas experiências. André Luiz, então, volta em No Mundo Maior e nos explica que nessa circulação dos 3 andares da casa mental, nós temos um nível que é da nossa relação com a gente mesmo, que são os níveis primários. Um segundo nível que é da nossa relação com os outros, onde estão outras leis morais, como, por exemplo, lei de sociedade, lei de igualdade, lei de liberdade, de trabalho. Essas leis nos regulam como nós devemos lidar com a nossa vida no mundo físico. E aí é então que nós vemos que Jesus nos ensina que o amor nesse território, ele se dá no nível do relacionamento. Se nós necessitamos, num primeiro momento, nos relacionarmos com a gente mesmo e nos aceitarmos, e não há nada de vergonhoso nisso, num segundo momento, ou concomitantemente, nós exercitamos uma habilidade a mais quando nós nos relacionamos com os outros. E por isso nós reencarnamos. Reencarnamos para nos reencontrarmos, para nos conectarmos, para experimentarmos, para termos experiências humanas. Ninguém poderá ver o reino dos céus se não nascer de novo. Nascer de novo é estar no mundo físico, é estar na terra, no território, aprender a amar no território, a gostar das relações. E ficamos preocupados, obviamente, nos dias de hoje, quando nós temos relações muito superficiais, relações de não encontro, relações virtuais em excesso, relações que se substituem através dos milhões de contatos de pessoas sem nome, que se dizem amigas, mas que não se conhecem e que nunca viram o olhar. É como se nós estivéssemos vivendo uma época de tal impessoalidade que algo clama dentro de nós pedindo que a gente possa realmente se encontrar, que a gente possa ter uma presença, que a gente possa ter uma experiência no físico. Jesus nos falava disso em muitos momentos através das suas parábolas. Uma outra obra que lançamos há pouco, que deixamos para vocês também aí, chama-se Do Semeador aos Talentos, que fala exatamente dessa experiência da semeadura que se dá dentro do humano, dos relacionamentos. E a parábola dos talentos que nos fala da multiplicação, desta habilidade que nós devemos ter de multiplicar as nossas riquezas. Quais riquezas? As riquezas do amor que já está dentro de nós. Desse amor do nosso nível possível, do amor possível para a humanidade. E aí, mais uma vez, a doutrina espírita nos ajuda a pensar essas parábolas de Jesus de um modo sempre novo. Algo que eu tenho curtido muito fazer é retornar ao Evangelho de Jesus, olhar as parábolas de Jesus e dizer assim, o que será que ele está dizendo isso aqui também? Quando a gente lê, não sei se já aconteceu com vocês alguma coisa que já tinha lido, mas tem a sensação de que tem algo novo ali, é porque a mente nossa já está se atrevendo a novos voos, a novas incursões por caminhos diferentes. Nessa obra analisamos a parábola do semeador e a parábola dos talentos. Mas acho interessante que para esse assunto de hoje a gente possa fazer uma breve análise um pouco diferente de uma outra parábola
que é a parábola do filho pródigo. Vocês já ouviram falar na parábola do filho pródigo, né? Então vamos fazer uma pequena análise para entendermos como que Jesus também poderá ter nos ensinado, através de uma parábola, que as experiências humanas são as únicas que podem nos aproximar do amor que ele falava. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. O filho mais novo pede em vida a herança do pai, o que parece que na época era algo absolutamente ofensivo, e o pai então lhe dá a parte da herança, divide entre os filhos a parte da herança. O filho vende, né? Porque obviamente não devia ser dinheiro, né? Não tinha banco, nada naquela época, eram pertences. Ele vendeu e foi viver longe dali dissolutamente. Foi viver o carnaval, foi viver porneia, né? Lá foi ele. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Gastou toda a grana, né? Começou a passar necessidades, o que provavelmente devia ser uma coisa que não devia demorar muito a acontecer naquela época, né? E nem em época nenhuma. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Se lembrou de casa, né? Puxa, lá em casa está todo mundo trabalhando e comendo, e eu aqui gastei todo o dinheiro, estou comendo a comida que os porcos comem. E aí o que ele pensa? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, ele estava voltando, o pai, que já estava lá olhando para a estrada, viu o filho e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Vamos analisar até aqui? Vamos nos propor a tentar analisar de um jeito um pouco diferente, talvez, do que a gente normalmente olhe para essa passagem? O homem tinha 2 filhos, o ancião. O ancião representa o 3º andar na casa mental. É o andar ágape, é o andar da sabedoria, é o andar que tem a moral, que tem a experiência, que tem a vivência. Os 2 filhos, o mais novo representa a porneia, representa o 1º andar, representa os instintos, representa a adolescência, representa o impulso, a pulsão de vida, representa aquilo que Freud estudou como o impulso da sexualidade que mantém a vida em movimento e traz as satisfações ou os dramas. E o 2º filho, o mais velho, representa exatamente o 2º andar do cérebro, que é o do trabalho, que é aquele que fica no dia a dia, na rotina, que fica fazendo as coisas todas iguais um dia após o outro. A novidade é que um precisa dos outros. Não existe o ágape sem porneia e não existe porneia sem ágape ou sem filia de modo harmônico.
É necessário que eles estejam morando numa mesma casa, a casa mental, que é o que André Luiz falava. E aí então uma história fantástica. O primeiro andar, o filho mais novo, ele sai irresponsavelmente, ele pega o dinheiro e ele quer gastar. E assim ele faz. Ele vai e vive dissolutamente. Ele vai na direção das pulsões. É o que as pessoas fazem geralmente quando não pensam. Quando o segundo andar da nossa casa mental não está em funcionamento, nós vivemos dissolutamente. E gasta tudo. Ele gastou tudo e gastou-se. E houve naquela terra uma grande fome, que é o que acontece quando nós vivemos o amor apenas nesse primeiro nível, que é o nível da instintividade, que é o que vive a maior parte da humanidade, né? Se a gente olhar as pessoas, a maior parte das pessoas, elas são subdiafragmáticas, né? Aonde vivem apenas o apelo da alimentação e da sexualidade. Eu costumo brincar que há pessoas que não precisavam ter o corpo daqui para cima, né? Podia ter o corpo só daqui para baixo, porque só come, só aproveita, curte a vida. Só que normalmente vem uma grande seca, vem uma grande fome e os padecimentos surgem. Então o que acontece com esse nível da casa mental? Com esse filho, ele se lembra do restante, lembra do pai, lembra daquele que tem o amor, que tem a capacidade do perdão. Mas ele não pensa nisso. Ele passa por necessidades, ele passa por experiências. Olhem esse filho. Muita gente aqui é pai e mãe. Eu sou também. E tem filhos que são mais pródigos. Vocês já repararam que esses filhos são os filhos que têm mais atenção? Que despertam mais atenção, preocupação. Os pais preferem dizer, não, eu amo todos iguais. É verdade, ama todos iguais de jeitos diferentes. Mas esse amor pelo primeiro filho, pelo filho mais novo, é um amor curioso. Porque esse filho é atrevido. Esse filho, ele não fica em casa. Esse filho, ele não se acovarda. Esse filho, ele não fica acomodado no lugar onde está tudo garantido, onde tudo é seguro. Esse filho diz assim, eu vou. E quando ele vai onipotente. Ele vai achando que ele pode tudo. E de repente começam a surgir as situações. Quantos trabalhadores do meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome? E aí o que ele faz? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. Nesse momento, o filho pródigo, ele revela duas virtudes. Uma, a capacidade de assumir uma responsabilidade. E ele fala a linguagem do segundo andar, que é a do trabalho. Me aceita como um trabalhador. Eu quero trabalhar. Eu quero entrar numa vida de responsabilidade onde eu possa me sustentar. Porque o instinto de conservação foi o meu guia nesse momento. E a fome não tem ética, a fome não tem moral. Ela simplesmente é uma pulsão da natureza. É Deus em nós nos ensinando que ela deve nos levar a alguma outra coisa. E ele parte. Mas não sem antes utilizar de uma virtude do terceiro andar. Qual é a virtude que o filho pródigo tem que ter aqui para admitir que necessita vir para casa e pedir perdão para o pai? Qual é essa virtude? Humildade. Humildade vem de humus. Humildade. Humus é terra. Só é humilde quem está de bem com a terra, com o seu território. Quem já é humano o suficiente para não se sentir especial, para não se sentir melhor que os outros, para ter capacidade de se sentir um igual.
de ter a condição de saber que pode errar, que pode acertar e que todos nós somos assim. Aí começa a fazer sentido aquele Jesus na cruz sentindo saudade, tendo um sentimento humano e dizendo que ele é o mais humilde de todos. Sim, porque ele foi o mais humano de todos também. Nesse momento, o filho pródigo, ele está experimentando os 3 níveis de amor dentro dele. O amor, aquele do primeiro andar, que lhe jogou para a farra inconsequente, e foi provavelmente alguma coisa de diferente e novo, que ninguém havia feito naquela época. Um segundo nível, que é um nível de responsabilidade em que ele assume, mas com uma capacidade de se ajoelhar. Existe um quadro de Rembrandt que mostra o filho ajoelhado frente ao pai, o filho pródigo, é belíssimo, que é a atitude daquele que se curva diante das experiências. E levantando-se, foi para o seu pai. E aqui uma coisa interessante. Porque quando ele vai para o pai, o que ele está indo? Ele está indo pensando, tá, o pai vai dizer, vem para cá, vem trabalhar, então tu já não é mais meu filho. Ele já ia preparado para isso, ele já não ia contando assim de ser aceito como filho, né? Ele já estava preparado para ser aceito apenas como um trabalhador. Mas o que ele encontra? Lá de cima do lugar onde morava o ancião, ele está vendo o filho chegar, como se o estivesse esperando. Esse pai nunca desistiu desse filho. E como psiquiatra atrevido, ousado e muito pouco humilde que eu sou, eu seria capaz de apostar que esse pai estava muito curioso para saber que histórias novas esse filho tinha para contar. Porque imaginem a chatice que devia ser a vida desse ancião, naquela aldeia, com aquele filho que ficou lá fazendo exatamente o que ele disse que era para fazer, onde todo mundo vivia uma vida exatamente igual todos os dias, não se comia, não se matava bezerro para comer, tudo igual, era um dia após o outro, até que lá um belo dia um filho atrevido seu resolve sair. Esse pai nunca deixou de esperar que ele voltasse. Que notícias ele traz? Que experiências novas esse filho tem para contar? Que será que esse filho fez que eu não fiz? Que será que esse filho tem para trocar de experiências? As pessoas que vivem, as pessoas que se lançam na vida, mesmo as que cometem erros, são pessoas que nós temos muita curiosidade sobre elas. Por quê? Porque elas vivem e a vida é a própria experiência. Não há nada que substitua uma experiência vivida. Não há conselhos, não há discursos, não há normas, não há regras que possam trazer a experiência, a não ser a própria vivência. Esse filho foi e fez. Ele fez errado? Não sei o que podemos chamar de errado nesse momento. Ele desafiou um sistema. E esse pai sabia disso. Naquele momento, o pai se moveu de íntima compaixão e, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Imagina o que é o ancião ao tempo de Jesus, com as suas batas compridas, saindo correndo para abraçar o filho e beijar. É assim que é o amor divino, o amor de Jesus, o amor de nós mesmos por nós mesmos, quando nós recebemos o Filho pródigo de dentro de nós. Quando nós sabemos não condenar. Quando Jesus olha para a prostituta, ele não condena. Jesus inaugurou na nossa existência, ele inaugura a não culpa. Jesus foi o primeiro que instituiu que esta culpa não serve para nada, ela só achata a pessoa. Jesus, ele acolhe
a prostituta, ele acolhe o ladrão, ele acolhe o coletor de impostos, ele acolhe o publicano, ele acolhe a todos os indivíduos considerados de má vida. Por quê? Porque Jesus é ágape. E ágape é a síntese de todos os outros. Ele é suficientemente humano para saber que aquela experiência é uma experiência que não precisa ser condenada, ela precisa ser conduzida ao acolhimento, amparada, porque aí ela pode chegar em algum outro nível. Mas o filho culpado diz: Pai, pequei contra o céu e pequei contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, aqui que foi, né? Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, põe o anel na mão, sandálias nos pés, trazei o bezerro cevado. O bezerro cevado é aquele que alimenta toda a aldeia, porque ele não chamou apenas a família, ele chamou a aldeia inteira, é uma festança. A gente precisa lembrar que naquela época, quando matavam um bezerro, tinha que ter muita gente comendo, porque no outro dia não podia sobrar, né? Ele fez a maior festa para receber o filho, ele o acolhe. Aquele filho estava de volta. É como se nessa experiência estivesse dizendo assim que não tem nenhuma parte de dentro de nós que deve ficar fora, deve ficar dentro da experiência do amor. Por isso que amor é um conceito difícil. Difícil porque ele precisa ser ampliado, ele precisa ser estendido. Mas tem um filho mais velho que estava no campo, estava trabalhando, estava lá o filho mais velho, fazendo aquilo que ele fazia todo dia. E a gente fica se lembrando da vida da gente quando a gente começa a fazer todo dia sempre a mesma coisa, sempre igual, a gente é o filho mais velho, com aquela vida sem graça, aquela vida que a gente age por obediência, achando que está fazendo tudo certo e que provavelmente vai ter algum prêmio no final. Notícia ruim para todos nós, não tem prêmio nenhum. Se fizer só por esse motivo, o trabalho vai ser uma desgraça, a vida vai ser um tormento. E aí o planeta Terra vira num planeta de expiações e provas que, quem sabe, um dia a gente vai ser feliz num planeta de regeneração. Não é o planeta que tem que se tornar de regeneração. Somos nós que precisamos nos regenerarmos nas nossas estruturas internas, nos transformarmos num planeta regenerado, porque o planeta Terra já está regenerado. Não tenham dúvida que o planeta Terra, desde a codificação, já é um planeta próprio para ser habitado por almas regeneradas. Agora, nós resolvemos manter um mundo interno de expiações e provas. E nos relacionamos no nível de expiações e provas com a gente mesmo. No nível da culpa, da agressão, do ressentimento e da inveja. Olha só o que acontece com o irmão. Chamando um dos servos, perguntou-lhe: o que é isso? E o servo disse: veio teu irmão. E o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Olha só. E saindo o pai, instava com ele. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Olha só, né? Nem um cabritinho sobrou. Claro, o pai não está, depois o pai foi generoso com ele: meu filho, tu sempre estivesse aqui comigo. Ele podia ter dito: cara, tu é um chato, tu nunca saiu para fazer nada por ti de verdade. Tu acatou as normas, está vivendo tudo uma vida comum, uma vida sem graça. Eu fiz isso comigo também. Esse teu irmão pelo menos saiu e está trazendo uma coisa nova. Vamos fazer uma festa para ele, porque o único corajoso aqui é o filho pródigo. Ele é o único corajoso. O resto é rebanho, faz tudo igual. Nós fizemos isso. Esta é a festa. A gente aprendeu que ele estava salvando o filho pródigo. Eu acho que não, eu acho que ele estava se salvando. E eu acho que ele está surgindo aí uma oportunidade de salvação para todo mundo. Que é assim: está muito ruim a vida, vamos modificar, vamos partir para experiências interessantes. É preciso sair gastando tudo? Óbvio que não.
Não é disso que estamos falando. Estamos falando de sairmos da proteção das promessas. Esse filho que estava com o pai, até então, é um filho parasita, é um filho invejoso, é um filho covarde, porque ele não sai da bota do pai, porque ele espera um reconhecimento do pai por coisas que ele não tem. Vem este teu filho, olha só, este teu filho, né? Que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, olha a inveja, viu? Olha aqui. Gastou dinheiro com as prostitutas, sim. E tu aí? Mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse, então o pai disse, filho, tu estás sempre comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Eu acho que ele não estava só morto, estava todo mundo morto ali. Há um convite a uma nova experiência. Esse filho mais velho, ele não estava bem, porque é diferente a pessoa que fica porque quis. Eu quero ficar aqui trabalhando. Ele poderia ter ficado trabalhando lá com o pai e dizer, não, esse é o alvo da minha vida, eu estou feliz assim. E quando o irmão novo viesse, ele poderia olhar para o pai, pai, que legal, o nosso humano voltou para cá, vamos fazer uma festa para ele. Isso é a postura da pessoa que está bem com ela mesma. Mas essa reação do filho indica uma imaturidade. Então, o segundo nível caiu para o primeiro. O pai, que era o ancião, que tinha só o nível da sabedoria, nesse momento, quando ele corre, ele se abraça e beija, ele é o segundo e ele é o primeiro também. E a beleza do amor é quando nós transitamos nos 3 níveis. Não um nível substituindo o outro. Porque há momentos da nossa vida que nós somos porneia, e há fases do dia, e é necessário que tenha espaço para isso. E tem outros que nós precisamos ser ágape. Para que esses níveis de amor possam ter uma experiência satisfatória de crescimento na nossa existência. Mas isso não acaba assim. Jesus está na cruz, sentindo falta dos amigos. Ele está lá. Por que motivo Simão Pedro fora tão frágil? Logo Simão Pedro, né? O que fizera ele, Jesus, para merecer a negação do companheiro a quem mais se confiara? Que razões teriam levado Judas a esquecê-lo? Como entregar assim ao preço de míseras moedas o coração que o amava tanto? Onde se refugiara Tiago, em cuja presença tanto se comprazia? Sentiu profunda saudade de Filipe e Bartolomeu e desejou escutá-los. Rememorou suas conversações com Mateus e refletiu quão doce lhe seria poder abraçar o inteligente funcionário de Cafarnaum de encontro ao peito. Olha Jesus com vontade, com saudade do abraço físico. Olha a humanidade de Jesus. De reminiscência a reminiscência, ouçam, teve fome da ternura e da confiança das criancinhas galileias que lhe ouviam a palavra, deslumbradas e felizes. Mas os meninos simples e humildes que o amavam perdiam-se agora à distância. Recordou Zebedeu e suspirou por acolher-se-lhe a casa singela. Interessante. O Cristo, o ser mais perfeito que Deus tem nos dado até então para servir de modelo e guia. Esse Espírito que já era o Espírito mais perfeito há 4,5 bilhões de anos, quando a Terra foi concebida como um globo, ele já era governador, ele já era Espírito puro naquela época. Quando ele nasce no mundo físico, o que ele curte é o abraço dos amigos, é o olhar dos amigos. Ele sente falta do sorriso das crianças. Esse Jesus é fantástico.
Ele é igual a nós. Somos nós que colocamos Jesus numa distância inatingível. E aí ficamos dizendo, Jesus, me leva para aí. Não. Jesus está aqui. João, o amigo abnegado, achava-se ali mesmo, em terrível desapontamento. João era o único que estava ali, mas precisava socorrer e sustentar Maria, a angustiada mãe, ao pé da cruz. Claro, estava cuidando da mãe dele, de Jesus. Ele não tinha nem o olhar da mãe para sustentar ele agora, porque qual a mãe que suporta um filho pregado numa cruz? Ela precisou ter alguém, um João. Esses Joãos que surgem inesperadamente, que são os Joãos que vão visitar as pessoas nos hospitais, e cadê os amigos? Aqueles que se pensava que estariam lá. São esses Joãos da última hora que ficam. Porque Jesus precisava deixar a sua mãe para João. O mestre desejava alguém que o ajudasse, de perto, em cujo carinho conseguisse encontrar um apoio e uma esperança. Isso é lindo. Isso é lindo. Porque quantas vezes nós estamos no deserto, na cruz das nossas experiências, sozinhos, e desejamos ardentemente o olhar e a presença de alguém e não temos. Nesse momento, surge um estado de vazio, um estado de deserto. E o que acontece? Foi quando viu levantar-se dentre a multidão desvairada e cega, alguém que ele de pronto reconheceu. Olhem que situação se estabelece aqui. Diz Humberto de Campos, era o mesmo espírito perverso que o tentara no deserto. No pináculo do templo e no cimo do monte. O gênio da sombra, de rosto enigmático, abeirou-se dele e murmurou. Vejam, Jesus, naquele momento, recebe a tentação de um espírito, imaginem a condição desse espírito, que conseguiu se aproximar do Cristo, próximo da cruz, e dizer para ele o que eu vou ler agora para nós. Imaginem o nível de poder desse espírito que conseguiu se aproximar de Jesus. E por que conseguiu se aproximar de Jesus? Porque, de algum modo, mesmo o Cristo, naquele momento, estava sentindo falta de alguma coisa e abriu a possibilidade dessa aproximação. Jesus. Não sou eu que estou dizendo. É Humberto de Campos. Olha o que o Espírito diz para Jesus. Amaldiçoa os teus amigos ingratos e dar-te-ei o reino do mundo. Proclama a fraqueza dos teus irmãos de ideal, a fim de que a justiça te reconheça a grandeza angélica e descerás, triunfante da cruz. Dize que os teus amigos são todos covardes e duros, impassíveis e traidores, e unir-te-ei aos poderosos da terra para que domines todas as consciências. Tu sabes que diante de Deus eles não passam de míseros desertores. Esse espírito sabia que se Jesus quisesse, ele desceria da cruz. Porque este ser que foi capaz de acalmar tempestades, de multiplicar pães e peixes, não precisaria se submeter à crucificação. E naquele momento esse Espírito vem e fala para ele exatamente daquilo que possivelmente qualquer um de nós teria sido sujeito a ceder. Jesus escutou com expressiva mudez, e o pranto manou-lhe mais intensamente do olhar translúcido. Jesus chorou mais intensamente. E aí, o Cristo, modelo e guia, para ser seguido por nós, para nós seguirmos. Sim, disse ele para ele mesmo, pensava,
Pedro negara-o, mas não por maldade. A fragilidade do apóstolo podia ser comparada à ternura de uma oliveira nascente, que com os dias se transforma no tronco robusto e nobre, a desafiar a implacável visita dos anos. Judas entregara-o, mas não por má fé. Iludira-se com a política farisaica e julgara poder substituí-lo com vantagem nos negócios do povo. Encontrou no imo da alma a necessária justificação para todos e parecia esforçar-se por dizer o que lhe subia do coração. Ansioso, o espírito das trevas aguardava-lhe a pronúncia, mas o Cordeiro de Deus, fixando os olhos no céu inflamado de luz, rogou em tom inesquecível: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Quando Jesus pronuncia essas palavras, ele está pedindo perdão para Pedro, para Judas e para todos nós. Porque ele sabe que dentro de nós existe menos maldade e mais infância. Existe menos sombras e mais sementes brutas. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. O príncipe das sombras retirou-se apressado. Nesse instante, porém, ao invés de deter-se na contemplação de Jerusalém dominada de impiedade e loucura, o Senhor notou que o firmamento rasgara-se de alto a baixo e viu que os anjos iam e vinham, tecendo de estrelas e flores o caminho que o conduziria ao trono celeste. Uma paz indefinível e soberana estampara-se-lhe no semblante. O Mestre vencera a última tentação e seguiria agora radiante e vitorioso para a claridade sublime da ressurreição eterna. É belíssimo, porque quando Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem, naquele momento ele vence a si mesmo e ele oferece um outro tipo de sintonia, porque vejam, até esse momento os céus não estavam abertos, ele estava apenas com Jerusalém atormentada à sua frente. E quando ele modifica o estado interno e amplia a sua consciência, rasga o céu. Se abrem os cenários do infinito, e ele então passa a contemplar toda a festa dos anjos que fazem parte da sua sintonia. Quantas vezes a gente está diante de uma situação que não tem saída, porque o nosso estado emocional, ele está vazio, ele está desértico. Mas quando nós conseguimos fazer uma mudança de ampliação do nosso estado de consciência, surgem uma nova paisagem e uma nova ampliação de possibilidades. É por isso, meus amigos, que já estamos encaminhando o encerramento da nossa fala, que convém que nós pensemos que o amor nos diversos territórios da alma nos pede que sejamos nós também os parceiros de Jesus, porque Jesus não é, definitivamente, aquele anjo distante. Jesus é aquele irmão presente. E é por isso que nós podemos dizer com todas as forças: Senhor, fazei-nos instrumentos da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Não mais que tu leves, porque tu és o anjo. Não, nós somos os parceiros dele. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegrias. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei com que eu procure mais consolar
que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Por quê? Porque é dando que se recebe. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Não mais a súplica do mendigo que pede que Deus faça. Porque muitas vezes nós estamos, frequentemente, num local acomodado nas nossas vidas, dizendo: Deus, Jesus, vai visitar os hospitais, vai visitar os educandários. E tenho certeza, lá do outro lado, Ele está dizendo para nós: vá você, que eu irei junto. Porque esse lugar que tu vais visitar, tu não vais sozinho, tu vais com esse parceiro, modelo e guia, humano demais para nos sentirmos iguais, e quem sabe, ao final de tudo, nos dizer e podermos dizer a Ele, com toda a nossa alegria do nosso coração: Senhor, fazei-nos instrumentos. Muito obrigado.